existe, pelo menos na minha experiência, um exagero, às Uhum. vezes, do profissional Sim, de compensar a falta de interesse pelo cliente por um compartilhamento exagerado de histórias pessoais. Eu já passei por isso. sim. De ter uma terapeuta que falou um monte de coisa dela, e quando falava, então, mas eu não sei se eu devo confiar nesse meu namorado. Ela, mas confiar é difícil, porque uma vez, quando eu namorei. E aí vinha a história da terapeuta. E era um exagero, tanto que chegou uma sessão, essa sessão eu interrompi, eu fui embora, ela me mandou um e-mail durante umas 3 semanas e depois parou. Porque eu cheguei para a sessão, ela começou o atendimento, a gente ficou 20 minutos com ela falando e eu tentando participar. Uhum. Depois o telefone dela tocou e era um cliente, ela pediu um momento e ela foi atender esse cliente que tinha ligado aos prantos, eu entendi. E eu pensei, ok, vou esperar uns 10 minutos, ela volta. Sim. Ela ficou mais 20 minutos conversando com essa pessoa. Faltava 10 para acabar a minha sessão. Eu saí da sala, avisei a secretária que eu não ia voltar e agradeci pelo tempo dela. Sim. E ela mandou 2 e-mails pedindo desculpas, querendo saber se eu ia retomar a sessão. Eu fiquei muito magoado por vários motivos. Sim. Aquela não era uma sessão que eu poderia descartar. Sim. E eu já tinha me tratado com uma psicanalista que lidava com um cliente que ligava aos prantos de forma muito simples. Ela fez isso na minha frente uma vez. Ela falou: Sim. oi, entenda a sua emergência, eu estou em sessão, te ligo assim que eu puder, tudo bem? Uhum. E Sim. pronto, sabe? Sim. E aquela. Era uma pessoa que falava muito dela, e quando eu precisava falar de mim, tinha sempre um dispositivo para Algo. anular, Sim. sabe? Aí eu falei, Sim. não, acho que eu não vou ficar aqui não. E aí eu deixei essa pessoa andando assim. E isso que você está falando, Bruno, é algo muito importante da gente abordar, porque assim, tem algumas linhas hoje que falam que a gente pode colocar algo da vida pessoal desde que esteja dentro de um contexto. Hum. Mas não para entrar com essa coisa de que você falou, ai, não confio nesse meu namorado, ela virar e falar, eu também não confiava naquele meu. Né? Não, porque aí é delicado a terapia de quem, né? Então, são coisas que a gente precisa ter muito claro, né? E até porque eu entendo que o nosso trabalho enquanto psicólogos clínicos é muito solitário, a gente ouve muitas histórias, mas até por isso é importante a nossa terapia pessoal para dar conta das nossas questões. Uhum. Então, por exemplo, quando você falou da outra que o cliente ligou, que é o que normalmente eu faço. Eu falo para o cliente que eu vou atender, eu vou precisar atender se tocar, mas assim, olha, agora eu não consigo falar, então assim que eu terminar, eu te dou um suporte. Porque às vezes, para a pessoa que está do outro lado ligando, só o fato dela ouvir isso já ajuda muito ela saber que tem alguém olhando ali, mas eu não posso parar o processo de quem está ali comigo, a não ser que seja uma situação extrema, né? Uhum. Porque pode acontecer. Uhum. Mas do contrário, mas aí também eu acho que é legítimo fazer o quê? Eu nunca passei por uma situação assim, né, no consultório, nem de ordem pessoal e nem com outro cliente, Uhum. de falar, olha, gente, Bruno, então é o seguinte, essa pessoa está precisando muito agora, tudo bem a gente reagendar para amanhã, ou você aguarda, eu reinicio a sessão com você, mas não te deixar 20 minutos esperando sem te falar nada. Uhum. Né? Isso eu acho uma falta de respeito também. Sim. E eu tenho essa anteninha, essa sensibilidade para falta de respeito muito afiada, assim. Às vezes eu acho que Uhum. eu percebo onde não tem, mas depois que eu paro para pensar, eu falo, não, eu estava certo, aquilo foi um desrespeito. Numa situação dessa, né, vou trazer, explorar com você por que, que você está se sentindo assim, e Uhum. de repente eu lembre de alguma história, às vezes até de outro cliente, de algum amigo, amiga, enfim, e falar, olha, Bruno, com tal pessoa aconteceu isso assim, a título de trazer um outro olhar para uma situação que às vezes fica mais claro da pessoa entender, até porque o nosso cérebro ele funciona melhor quando a gente conta histórias. Você, como escritor, né, vai falar disso muito melhor que eu. Então, quando eu Histórias trago salvam uma. o mundo.
Então, e quando eu trago uma história, seja uma parábola, a história da passagem de alguém, mas que vai contextualizar ali, né? Faz diferença. Uhum. Mas não dá para, por exemplo, falar, ai, menino, eu nem te conto um babado, né? A não ser quando, às vezes, assim, eu tô no final da sessão e é alguma coisa que aí eu falo, ai, vamos terminar a sessão mais leve, né? Vamos rir um pouco, que eu acho que rir também ajuda muito, principalmente quando a gente trabalha com coisas muito pesadas. E não é rir da pessoa, mas é trazer uma leveza para a situação, para ela perceber que dá para ela lidar com aquilo. E aí, às vezes, vem alguma coisa engraçada, enfim, né? Mas tudo no seu contexto.